Alô, amigos queridos, aqui o Fernando Sérgio mais uma vez com vocês. Eu quero realmente agradecer a todos vocês que estão prestigiando a gente e avisar aqueles que estarão vendo este ao vivo aqui logo mais às 19 horas, vão ficar sabendo por que nós estamos fazendo uma hora mais cedo. Acontece que hoje aqui na Tijuca, na Deputado Soares Filho, faltou luz, choveu, deu uma pancada de chuva forte, a questão de umas 3, 4 horas, e deu aquela explosão de transformador. E a partir daí faltou a luz, e nós já estamos há 2 ou 3 horas, todos os prédios aqui no entorno estão sem luz, e ainda agorinha eu desci, eu moro numa cobertura, eu desci os 5 andares para poder conversar lá, conversei com o síndico, com o Ronaldo, a turma que está lá na portaria, que é o jeito para mandar um abraço, né? O Renato e tal, mas a Light informa que até às 10 horas da noite deve voltar a luz. Né, que houve uma desarrumação de fio e estão fazendo o que em todo esse quarteirão. Então é isso, quer dizer, eu tive a oportunidade de ligar para o Dr. Silvio Provenzano e explicar para ele, caso ele pudesse, porque a minha preocupação é o seguinte: ainda não inventaram nada que substituísse a eletricidade, parece que não vão inventar. E quando a gente se acha muita coisa, descobre como a eletricidade faz falta, não é? Então eu falei, eu quero aproveitar a luz, eu estou aqui pertinho da janela, a meia luz, digamos assim, mas ele vai estar inteiro, porque lá, graças a Deus, está com luz. Então, exatamente por isso que nós estamos começando o programa às 6 horas da tarde, não é? Mas você vai vê-lo também, vai ficar no Facebook, você vai vê-lo de 7 até 7h30, 7h40 aproximadamente, que é o tempo que a gente tem, e depois você vai ver também a entrevista em cortes, né, por assim dizer, no Instagram. E no YouTube, no meu canal do YouTube, que é @Fernando Sérgio Grandinetti. Nesse canal você tem lá mais de 1000 programas feitos, inclusive aqueles programas em que participamos aqui com a mesa de debates antes da pandemia também. Eu quero agradecer, nós temos um percentual, milhares de espectadores no YouTube, milhares no Instagram e no Facebook, nas 3 plataformas. E conosco, conforme prometido, aqui está o Dr. Silvio Provenzano. Muito bom dia, Dr. Silvio. Boa tarde. Boa noite já. Boa noite já. Para nós aqui, apesar da antecipação do horário, boa noite. 18h10. Já passou Começar a falar com você a qualquer hora é boa. Durante a semana é meio complicado. Eu sei. Mas esse período que é semi-recesso, né? Por conta dos festejos, o horário é um pouco mais folgado. Pois é. Hoje em casa eram 4 horas da tarde, então tá tranquilo. Pois é, e a Samira tem uma pergunta, tá me buzinando de lá, pergunta como é que foi o Natal dele com a Paula, se tudo correu bem. Tranquilo. Papai Noel foi importante, desceu pela chaminé, não? O Papai Noel, como sempre, enfim, amigos generosíssimos, né? Eu não posso reclamar nem um pouco, foi muito bom, né? E a gente agora faz a alegria dos netinhos, né, com o Papai Noel. É verdade que eles ainda não entendem muito bem. Sei. Se você me permite... À vontade, olha. Vai fazer um ano agora, dia 6 de janeiro, dia de 20. Nossa, tempo voa, vai né? Vai fazer um aninho. Apesar brinca, já tem noção de pegar o carrinho. Eu dei um carrinho daqueles de fricção para ele adorou. Ele pega o carrinho, puxa para trás, solta e o carrinho corre. Ele fica louco. Então, aí já entende um pouco de brincadeira, mas não tem a noção ainda do Papai Noel de Natal. E a Cecília, ou Cecília, como se fala lá na Itália, ela ainda não tem noção de nada, porque ela está fazendo agora, dia 2 de janeiro, 3 meses. Olha só. Mas engraçado que ela só está no peito. E as pessoas veem vídeos e fotos dela. Como tá bochechuda, Fernando? Eu vou te mandar uma foto. Manda uma foto, será um prazer. Vou com você o vídeo que o meu filho fez hoje. Ele dizendo que ela tá tão esperta que ela vai começar a engatinhar rápido na casa do nono. Sobrou pra mim, entendeu? Maravilha, mas vai mesmo, com certeza. A garotada aí parece que já nasce com olhos abertos, né? É um negócio impressionante. Cara. Impressionante. Ela vai fazer 3 meses
Mas ela já tenta falar, já tenta discutir, conversar, rir, é impressionante. A vivacidade das crianças de hoje, comparadas com as da nossa geração, é outro tipo de ser humano, impressionante. Qualquer dia já nasce com o telefone na mão, mas não sabe. É verdade, é verdade. A dona Marília Vasconcelos, já desde o início, sabendo que um amigo vinha aqui, me mandou pelo computador. Ainda bem que o computador não está plugado na eletricidade, o computador está na carga, porque ele mesmo tem, né? Então ela mandou o seguinte, que ela sofre de diabetes, mas é sob controle. E que teve uma amiga dela que pediu que ela olhasse um desses anúncios, mas não fala qual, que aparece muito na internet, que teriam o poder de curar a diabetes sem ser medicamentos e sendo suplementos. E ela, como é muito cuidadosa e como gosta muito do Dr. Silvio, ela pergunta se isso é verdade, se pode confiar ou não. Mas não fala, pena que não fala o suplemento. Em primeiro lugar, a gente dá aula disso para cursos de mestrado e doutorado. De acordo com a ADA, que é a American Diabetes Association, e com a IASD, que são as duas maiores associações que estudam diabetes no mundo, a IASD é europeia, European Society Diabetes Studies, IASD. Sim. Essas duas sociedades congregam alguns milhares de médicos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em todos os países da Europa Ocidental e Oriental e países do Oriente. Uhum. Eu me guio pelas informações que são, obviamente, coletadas nesses sites. Existe algum suplemento que tenha a capacidade de curar o diabetes? Não. O diabetes, por definição, é uma doença do metabolismo do açúcar, da glicose. É uma doença crônica, portanto, no momento em que ela é diagnosticada, não há retorno, a gente não consegue retroagir. Uhum. Eu consigo retroceder o pré-diabetes. Sim. Se a pessoa conseguir mudar o seu estilo de vida, eu consigo fazer com que aquela pessoa retroceda a um estado de normalidade. Mas se ao contrário disso, ela continuar, como na maioria das vezes ocorre, evoluindo para o diabetes surgindo uma doença crônica. Não é causada, como o sujeito fala na internet, por uma bactéria intestinal, não é curada por nenhum suplemento mágico, isso não existe. O diabetes, ele afeta aproximadamente, no momento, cerca de 12% da população no Brasil. Nós somos um pouco mais de 200 milhões, uma conta rápida, a gente tem em torno de 25 milhões de brasileiros com diabetes. O que nos preocupa enquanto médicos, Fernando e Dona Marília, é que boa parte desses diabéticos ainda não tiveram um diagnóstico confirmado, razão pela qual não estão sendo acompanhados. Uhum. E o diabetes é uma doença que ela pode levar a uma série de complicações crônicas. É reconhecidamente no mundo a principal causa de doença renal crônica, que leva o indivíduo a necessitar fazer diálise e muitas vezes transplantes no rim. É também a principal causa de cegueira adquirida, e é a principal causa de amputações não traumáticas, ou seja, aquelas que não estão associadas a acidentes. Pode haver amputação devido ao pé diabético. Isso acontece quando você tem um quadro de diabetes arrastado, em que não haja um controle adequado dos níveis de glicose, que vai alterar a circulação, levando a uma deficiência de irrigação sanguínea. Isso com o passar dos anos. O diabetes aumenta em 3 a 4 vezes o risco de infarto e AVC. E reconhecidamente, a partir dos 35 anos de idade, a principal causa de mortalidade de nós humanos é a doença cardiovascular. Então é uma doença importantíssima que me causa espécie na internet, pessoas totalmente sem noção passarem informações absolutamente equivocadas. Enfim, eu acho que é um absurdo, existe um limite para a gente querer ganhar dinheiro, existe um limite para a gente querer faturar, mas não vamos veicular informações mentirosas.
Perfeito. O suplemento pode ser bom para o diabético, até pode ser, mas ele curar o diabetes, não. Não existe essa possibilidade. Entendo. O João Castro Augusto da Silva é morador de Belo Horizonte. E ele está aqui perguntando, ele disse: olha, admiro muito o trabalho seu, muito obrigado, e também a presença do Dr. Silvio Provenzano, que eu costumei admirar através do programa do Heleno Rotai. Ele é ouvinte lá em Belo Horizonte, imagina, na belíssima capital mineira. E ele pergunta o seguinte: se o site... Ele sempre teve uma boa saúde, diz assim, mas agora está precisando procurar um bom médico lá em Belo Horizonte e tal, e se o site Doutoralia é uma boa indicação? Eu vou ser sincero com você, eu fui procurado inclusive por eles e não quis fazer qualquer tipo de ligação com o Doutoralia. Os bons médicos normalmente eles não precisam criar anúncios, né? Uhum. O que eu sugiro é que ele sempre procure ver se o médico que ele procurar, na área que ele procurar, ele tem um chamado registro de RQE. Isso é o registro que qualifica a especialização do médico. Porque eu posso dizer para você, Fernando, eu sou clínico geral, sou endocrinologista, e você que é meu amigo acredita, mas você poderia chegar e falar assim: Silvio, você tem como comprovar isso de alguma forma documental? Eu tenho. No site do CREMERGE está lá o registro da qualificação de especialidade, que só é dado ao profissional caso ele apresente toda a titulação necessária para que o título de especialista a esse profissional possa ser conferido pelo Ministério da Educação e Cultura, referendado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, se ele tiver que procurar um profissional, qualquer área que seja, lá no CREMERGE, são pessoas muito sérias, é um Conselho Regional de Medicina que atua com muita seriedade. A maioria procura tentar atuar, mas o CREMERGE em particular eu tenho um carinho muito grande por ter contato com amigos lá via CREMERGE. Ele pode pegar informação lá que vão dizer se o profissional A, B, C ou D tem a qualificação necessária para dar o atendimento que ele precisa. E veja bem, Doutoralia é um site de anúncio. Não necessariamente eles estão preocupados em investigar a qualificação do profissional. Portanto, eu recomendo a ele o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais como a fonte mais adequada, mais confiável para ele ter uma informação. Beleza, com certeza, evidentemente. Muito bem, agora o Jairo Vasconcelos. Jairo Vasconcelos diz: olha, tenho 67 anos e eu sei que o doutor Silvio não é oftalmologista, mas eu descobri agora que tenho que operar a catarata porque na minha vista direita está realmente muito difícil de enxergar. E eu tenho muito medo se essa operação é segura. Ele pergunta isso, doutor. O Jairo? Jairo. Ô Jairo, eu sou um ano mais velho que você e me coube operar a catarata ano passado, em 2013, e este ano eu fiz a segunda. Eu fiz primeiro do olho esquerdo, que estava mais madura, como se diz na oftalmologia, e depois eu retardei um pouco, porque médico para se cuidar é difícil, e acabou que um ano depois, agora em 2014, com a minha irmã Valéria Homem, eu operei a segunda do olho direito. E eu não sei se você está percebendo, eu estou fazendo um programa sem uso de óculos. Eu escrevo aqui para estudo, para não forçar muito aquelas letrinhas minúsculas. Depois de um certo tempo eu uso óculos sim, para a vista não ficar muito cansado, que é normal na nossa idade. Mas para andar na rua e tudo, eu não tenho necessidade qualquer de óculos. Então eu sugiro que você opere uma cirurgia segura, sim. Você vai melhorar muito a qualidade de vida, vai andar com mais segurança e vai ver coisas que até ele duvida. É verdade, é o meu caso também. Eu operei as duas vistas, né? A primeira da esquerda, depois da direita. Meu Deus do céu, quando você passa aquela 2, 3 dias que você começa a olhar, você, meu Deus do céu, milagres existem, porque a esquerda está muito ruim, está muito prejudicada. Para as pessoas entenderem, né? A catarata nada mais é do que o cristalino que o pacifica. E o que é o cristalino? É uma lente que nós temos dentro da vista. Através dessa lente, os raios penetram no olho
formam uma imagem na retina e através de determinados nervos, o nervo óptico, vai até o cérebro, que é onde a gente vê. Se eu tiver essa lente, que é o cristalino, opacificada, a minha visão fica turva. É natural. E o que faz o médico quando ele faz a chamada cirurgia de criopexia? Ele tira a lente que está opacificada e coloca uma lente nova. Então ele vai calcular qual é o tipo de lente mais adequada para o indivíduo. Eu tenho duas lentes de tamanhos e de destinações diferentes, uma na esquerda e uma na direita, o que permite enxergar sem auxílio de lente, de óculos. É verdade, aconteceu comigo isso também. Eu também tenho um óculos aí em caso de quando estiver muito cansado, para poder descansar. Mas fora isso, não, maravilha. Inclusive eu tinha 3 óculos e esses 3 ficaram inúteis, porque o grau hoje já se perdeu na operação, né? O grau hoje é bem melhor. Que bom, que bom. Agora tive medinho, sim, quem é que não tem? Eu acho que o doutor Silvio não, mas eu tive, porque a gente, quando você vai, ih, agora não tem mais jeito. Mas é aquela história. Mas vamos falar agora de uma coisa que o doutor Silvio Provenzano gosta, e eu também. Gostamos sim da medicina, evidentemente, tenho profundo respeito por ela, mas vamos falar de futebol, né? Futebol. Começando pelo Botafogo, não no Fluminense dele, porque o Botafogo perdeu o Arthur Jorge, né? Que evidentemente está na dele, porque ganhava 1 milhão no Botafogo, vai ganhar 6 milhões no Catar. É difícil de dizer não. E alguns jogadores também... Desculpa, Fernando. É difícil imaginar 6 milhões por mês no bolso. Nossa, não é? É algo assim, para nossa realidade do Piniquim. É difícil. É um valor assim que foge totalmente do senso comum. É quase... Aí eu me pergunto que o mundo perdeu o seu sentido. Porque tá certo, ele é um treinador extremamente capacitado, vitorioso. Resultados que ele teve na vida dele, os únicos de relevância foram os que ele conseguiu no Botafogo, por incrível que pareça. Não era um técnico tão prestigiado assim na terra dele de origem, em Portugal. Ele dirigia times, eu diria que medianos em Portugal, mas fez um trabalho fantástico na final da Libertadores. Cheguei a comentar com amigos, ele foi, eu diria, a razão principal da derrota do Atlético. Por quê? O Botafogo teve a infelicidade de ter o seu volante expulso, grande jogador inclusive, expulso com 1 minuto de jogo porque ele foi precipitado, chutou a cara do jogador do Atlético. Qualquer treinador do Brasil, qualquer um, arrisco dizer que qualquer um dos conhecidos, teria tirado imediatamente um atacante e colocado no volante. O que o Arthur Jorge fez? Armou o time dele, deixou o Marlon Freitas como único volante, orientou o time e não tirou ninguém. Perdeu um grande jogador, o garoto, como é que é mesmo o nome dele? Eu acabei de ver hoje o gol dele, que na outra final ele fez. Mas tá me falhando o nome, coisa de velho. E ele perdeu um jogador que é importantíssimo no Botafogo, o Marlon Freitas fez uma Gregori. Isso. O Gregori foi expulso e ele deixou o Marlon Freitas, tipo assim, você sozinho dá conta do recado. E olha, o Luiz Henrique desceu para ajudar a defesa, o time do Botafogo se compactou de tal maneira e acabou vencendo. Quem foi o responsável? Claro, jogadores em campo que cumpriram com exatidão aquilo que lhes foi determinado. Mas indiscutivelmente o técnico teve uma participação fantástica, porque ele iria perder força ofensiva ao tirar um atacante para colocar um volante. Isso. Mas ele confiava tanto no que ele tinha programado para aquele jogo que ele achou desnecessário. Foi uma aposta alta que ele fez e saiu como vencedor. Então, o título da Libertadores, o Botafogo deve acreditar metade ao Arthur Jorge, que foi totalmente inovador. Ele fez o que nenhum técnico faz. Você já viu os jogos do teu Vasco, eu já vi do meu Fluminense, que eventualmente perdemos um jogador, não é no primeiro minuto de jogo, não. Perdemos um jogador de defesa, um jogador do meio de campo. Durante o jogo, imediatamente o treinador tira um atacante para colocar o defensor.
Isso já está, digamos, na medula dos treinadores no Brasil. O Arthur Jorge não fez nada disso. Então, a ele eu acredito boa parte do brilhantismo da conquista do Alvinegro na Libertadores do ano de 2024. Ele tem muito que comemorar. Agora, eu vou te dizer uma coisa. O cara ganhava 1 milhão, que é dinheiro para chuchu. Nossa. E está indo lá para o Catar, me parece, para ganhar 6 milhões. 6 milhões. Eu falo com toda honestidade perante os nossos seguidores, os teus seguidores aí na rede, perante meu amigo Fratel, Fernando, eu não consigo imaginar o que é ganhar esse dinheiro. Não é algo que esteja dentro da minha realidade. Da nossa. Claro que na minha profissão, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o profissional de saúde não tem uma remuneração a contento. Infelizmente. Não tem, isso já e vai ficar a cada dia pior, porque esse governo entende que tem que encher de médicos os hospitais. Eu não tenho que encher de médicos os hospitais, eu tenho que dar qualificação aos médicos que se formam. E, na verdade, qualificação é algo que eu não percebo que seja uma preocupação dos últimos governos. Eu não coloco tudo na conta do Lula, eu não coloco tudo na conta do Jair Bolsonaro. Eu acho que os últimos somatório, governos tiveram muito pouca preocupação com a qualificação Infelizmente, do médico. é verdade. Brotam escolas de medicina em todo canto. Então, evidentemente, se eu tenho um grande número de profissionais no mercado, a lei da oferta e procura, o salário vai lá para baixo. Nós, no CREMERGE, pedimos esse ano um concurso para médico especialista, leva 10 anos para você ter uma especialidade. 6 anos de faculdade, mais 4 de especialização. O governo de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro pretendia pagar R$ 1.864 ao profissional. Meu Deus. Isso é para um especialista, neurocirurgião, R$ 1.864. O CREMERGE entrou com uma ação proibindo concurso, porque existe limite para a gente ser humilhado. E realmente não dá para a gente autorizar um médico, proibimos os médicos de se inscreverem nesse concurso espúrio de uma prefeiturazinha pequena de uma cidade do interior. O fato de ser uma prefeitura pequena não tem que, de forma alguma, evidentemente, pagar um profissional com uma responsabilidade tão grande, algo tão ínfimo como esse valor que eu acabei de dizer. É verdade. Mas é o que está acontecendo. Infelizmente, é o que está acontecendo. Aí eu vejo um profissional que vai ganhar 6 milhões de reais por mês. Isso foge totalmente da minha realidade. Você sabe, se eu ganhasse essa baba toda por mês, eu estava até brincando, acho que num desses minhas lives, dizendo assim, eu separaria 50 para poder viver a larga o mês, né? 50 não está má ideia, né? E o resto ia investir, né, ia procurar profissionais de investimento e tal. Imagine, aí o Renato Gaúcho andava reclamando que agora quer. Renato, meu amigo, esse ganhava no Grêmio 1,5 milhão. Reclamando de quê? Aí eu vi uma gravação da Xuxa, entrevistado num dessas entrevistas de podcast, e ela dizendo, você mudaria alguma coisa na sua vida, Xuxa? Não, eu confiaria menos em pessoas, que eu fui muito passada para trás, eu fui enganada 1000 vezes, nada contra o fato dela pensar assim, mas meu Deus do céu, onde é que essa mulher chegou do ponto de vista até de ganhar mesmo? Porque em termos de Brasil, quem ganha uma nota preta dessa é uma exceção e deve agradecer todos os dias a Deus a possibilidade de ganhar, porque a realidade brasileira é essa que você fala, não só com relação à medicina, mas também com relação a jornalismo, com relação ao radialismo. Às vezes aparece um expoente que, por que cargas d'água, consegue uma coisa fantástica, né? Mas é uma exceção. Exatamente, é verdade. Mas aí acho que o Botafogo perde muito com a saída do técnico. Perde, mas veja bem, se nos colocarmos, mesmo que em sonho, no lugar do Arthur Jorge, não tinha outra resposta. Ele tem um convite que aumenta em 6 vezes um salário que já era generosíssimo, pago pelo John Textor. E esse salário generoso, ele é multiplicado por 6. De imediato, ele falou para o Sheik lá, me aguarde que eu estou preparando as malas. E está indo para o Catar, que obviamente não tem a beleza do Rio de Janeiro, mas tem outras qualidades. Certamente ele vai ter muito boa qualidade de vida lá, e o Botafogo perde.
Mas o John Textor, ele tem algo que atrai as pessoas de bom padrão, que é dinheiro. Que é dinheiro. Então ele certamente vai encontrar alguém que atenda à altura as necessidades do Botafogo. Bom, e o teu Fluminense, que eu fiquei sabendo que está perdendo um craque, né? Na verdade, a saída do John Arias já era anunciada desde o meio do ano passado. Ele, inclusive, ficou meio estremecido com o presidente Mário Bittencourt, porque veio uma proposta da Grécia, não, minto, da Turquia. E ele queria sair. Como ele tem contrato com o clube, apesar do Mário Bittencourt ter se apalavrado com ele, que ele iria liberá-lo se chegasse a proposta, mas a situação do Fluminense estava tão ruim que a saída do John Arias seria quase que um ato condenatório para a Série B. E aí conversaram com o John Arias e explicaram para ele que ele sairia ao final de 2024. Como o mercado, a janela da Europa ainda não está aberta, não tem proposta ainda. Mas certamente a proposta vai vir. E aí não vai ter jeito não. Já é a palavra do presidente pela segunda vez. E certamente ele vai realizar o sonho dele de jogar na Europa. Eu não sei, é o tal negócio. Vai ganhar em euro, tá certo, é uma moeda forte, comparada com a nossa, que cada dia fica mais fraca. Vai viver num país onde, teoricamente, vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Pelo menos não vai ser vitimado pela violência que nos assola diariamente. Não há um só dia que a gente não ligue de manhã para ouvir o jornal e sejamos invadidos com cenas dantescas que acontecem nas nossas esquinas. Então isso tudo gera um estresse muito grande e ele está indo buscar uma qualidade de vida melhor, que é um direito dele. Mas que ele não se esqueça, quando ele chegou no Rio de Janeiro em 2021 para 2022, John Arias era ninguém no mundo do futebol. E a ele foram dadas todas as oportunidades pelo Fluminense até ele chegar a se tornar titular absoluto da seleção colombiana, uma das maiores da América do Sul. Então o Fluminense deu a John Arias a oportunidade para ele crescer profissionalmente. Isso ele jamais vai poder negar na história da vida profissional dele. Foi graças ao Fluminense que o John Arias se tornou John Arias. Eu espero que ele não se esqueça disso, que ele guarde um carinho pelo Fluminense, que ele seja feliz. É um direito dele ir embora, tem a proposta. Eu sei que o Fluminense fez a ele uma proposta que a maioria dos jogadores teria aceito. Era uma proposta num contrato de 5 anos. Poxa. A cada ano, com um desempenho, um resultado e um acréscimo, iria receber um dos maiores salários do clube. Ou seja, não podemos nem criticar o presidente Mário Bittencourt, que usou de todos os recursos disponíveis para manter um jogador que tem sido da maior importância nos últimos 2 anos para o Fluminense. Mas respeitemos o direito dele procurar novos ares. Que ele esteja feliz em outro lugar. Agora, encontrar alguém para ter o desempenho que John Arias tem, eu vou te dizer, é uma tarefa das mais injustas com o Mano Menezes. É verdade, não é fácil, não é um baita jogador. Com relação ao Vasco da Gama, eu posso dizer, né, as novidades que eu estou sabendo, mas que não são absolutamente novidades definitivas, né? Pedrinho está correndo atrás, me parece que a Nike já teria fechado por conta da camisa, mas me parece também que há ainda tendo negociações com 3 prováveis patrocinadores. A gente diz prováveis. O mais perto que dizem é, na verdade, o grego, né? Dono do Panathinaikos, dono de 15 navios, né? O cara tem uma fortuna de 8 bilhões de dólares, né? E tal. E parece que teria estado aqui, a conversa está se fazendo, mas por enquanto está se mantendo em segredo. Claro que o time precisa de reforços e vamos aguardar para ver o que acontece. E eu queria saber, doutor Silvio, quais são as suas projeções quanto ao Flamengo? Vai continuar chegando aí no final ou de repente as mudanças podem trazer algum problema para esse grande time? O Flamengo talvez seja dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro o único que tenha um elenco montado já para 2025. Se você for parar para pensar, teve a saída do Gabigol.
Mas o Gabigol em 2024 pouco contribuiu para o Flamengo. Então, na verdade, o elenco do Flamengo é praticamente mantido. O treinador, que foi uma bela revelação, continua. Um novo presidente que está pegando já um elenco montado. Vai ajustar uma peça aqui, outra acolá. É o trabalho que eu diria a princípio mais fácil. E o vice-presidente de futebol do Flamengo, cargo que eu ouvi eles querem extinguir, vai ser só um que seja o responsável geral pelo futebol. Ele está muito interessado em trabalhar com a base, o que eu acho que é um caminho que a maioria dos times deveria fazer. Eu me revolto muito quando eu vejo jogadores promissores do Fluminense sem terem muitas oportunidades de jogar no time de cima, são entregues por valores irrisórios lá fora. E depois eles aparecem como grandes estrelas, um deles o próprio Luiz Henrique, que hoje é uma das peças mais importantes do Botafogo. Sem contar outros, o Matheus Martins, que está lá no Botafogo, também saiu por 2 mariolas, como a gente diz. Então o Fluminense é um time que produz grandes jogadores, mas que os vende a preço de mariolas. E o Flamengo parece que quer investir na base, está no caminho certo. Muito bem. Bom, eu tenho um convite a fazer para você e para a Paula. Em nome da Confraria dos Amigos do Rádio, como presidente da Confraria, né, a gente vai patrocinar um churrasco que vai acontecer no dia 11 de janeiro, sábado, portanto, esse 11 de janeiro, na Vila da Feira, um clube maravilhoso aqui na Doc Lobo. E já temos hoje perto de 38 reservas e, naturalmente, o convite é meu, é também as minhas expensas. Caso você possa ir no dia 11 de janeiro, eu mandaria o endereço e tal, eu só preciso saber até o dia 4, porque para poder o churrasqueiro calcular as carnes todas. Eu preciso basicamente me informar, porque a gente tem... Não, desculpe, já a resposta está dada. Dia 11 de janeiro a gente vai ter uma reunião que pena. do diretório do CREMERS lá no IAT. Entendo. Já está agendado a partir de 13h. Pela coincidência, que na verdade era antes do Natal, mas como houve o passamento do nosso querido ex-presidente, o Fernando Pereira, a gente, em respeito ao momento, a gente adiou para o dia 11. Mas não vai faltar oportunidade. A gente está num recesso, o recesso termina no dia 6, né? Sim. Que é na segunda-feira, e nessa semana, no dia 11, que é o sábado, é o último dia de trabalho, vamos fazer a primeira reunião extraordinária. Maravilha. Da diretoria. E num lugar muito lindo. Tenho muito orgulho de participar da diretoria. Estamos vivendo momentos difíceis no Conselho. Sim. A gente tem... A política médica, ela não é muito diferente da política partidária. Né? É um disse que me disse, é uma fofoca aqui, é uma mentira plantada acolá. E a gente fica no meio desse crivo de coisa. A gente tem que fazer uma reunião para a gente ter um pensamento único. E essa reunião foi marcada para o Yacht Club no próximo dia 11 de janeiro, início às 13 horas, previsto durar umas 3, 4 horas. Perfeito. Bom, mas não vai faltar oportunidade da gente formalizar esse convite. Olha, a minha ida na confraria está parecendo novela daquelas intermináveis da saudosa Janete Flash. Mas a gente entende. Estou sempre prometendo ir, enfim, e acaba que é sempre uma coisa ou outra. Bom, fica para a próxima, com certeza. Fica para a próxima, é preço do sucesso. O Guilherme Rucópia, que está em Filho, está vendo a gente. Guilherme, um abraço para você. E eu quero agradecer mais uma vez ao nosso querido Dr. Silvio Provenzano. Quem está lhe mandando um abraço ao nosso querido Cirilo Reis, que foi super bem atendido pelo amigo. Falou: Fernando me ligou, doutor Silvio é uma figura e tal. Então, em nome do Cirilo Reis também, que é confrade, né? Nós estamos aí agradecendo a sua presença ao longo de todo o ano, né? Por favor, se tiver com o nosso querido amigo lá, meu Deus, agora me fugiu a minha coisa de velho, me fugiu a memória de um grande amigo que você faz programa na Rádio Tupi, meu Deus do céu. Tá vendo? Memorial. Enfim, um abraço para ele também. E um ano novo maravilhoso, espero, com muita saúde, que o amigo merece. E o meu muito obrigado, não só como seu amigo, mas como seu paciente também. E, na verdade, muito me honro de ter essa amizade e que já vem de muitos anos. Fraterno abraço, um feliz 2025.
Da mesma forma, Fernando, para você, para Samira, teus filhos, netos, o Todinho, não pode esquecer do Todinho. Não pode. E para os nossos amigos, não só da Confraria do Rádio, mas para todos que nos acompanham através da tua rede social, que sempre estão extremamente carinhosos comigo. Abraço para o Luiz Henrique, que hoje estava lá no hospital e estava acompanhando pelo celular. Sim. Até onde foi possível, eu acompanhei. Ah, grande figura também. Uma figuraça. E até semana que vem, para a gente poder voltar a falar. Acho que é essa semana ainda, né? De repente, na sexta-feira. Na sexta-feira. Sexta-feira, às 7 da noite. Torcendo para que a luz tenha voltado na Tijuca. Tô brincando. Até agora nada. Você vê a escuridão total aqui. Até agora eu estou me valendo da câmera, que é muito boa. Teve um ajuste e ficou ótima. Um abraço, querido. Saúde, abraço para Paula também. Tudo nos conformes para esse casal lindo, viu? Um abração. Tchau, tchau. Então, aos amigos que estão me vendo agora, né, eu quero agradecer de montão, já está vendo, já estou sumindo aqui por causa da falta de luz que está agraçando aqui na Tijuca, e a promessa da Light é que ela chegue até 10 horas da noite, quer dizer, a gente vai ficar no breu mesmo. Então, por isso que a gente antecipou em 1 hora o programa, que seria às 7, mas se você quiser, vai ficar agora por 30 dias no Facebook, no Instagram, ou mesmo no YouTube, no meu canal, @Fernando Sérgio Grandinetti, né? Você vai poder ver o programa e principalmente ver essa figura muito simpática, nosso querido amigo e grande médico, Dr. Silvio Provenzano, tá bom? O Guilherme Rucop Eckstein Filho, um abraço a todos vocês. Passou tanto nome aqui pelo computador, que geralmente a pessoa se corresponde aqui. Ana Maria Salgado, a Leda Vasconcelos, Letícia e Vanessa, o grupo de cantoras, Marion Duarte, a grande cantora, né? A todos os amigos, o nosso muito obrigado. Ao pessoal lá da Confraria dos Amigos do Rádio, né? Também o nosso carinho, o nosso abraço. E fiquem com Deus até o ano que vem. Feliz Ano Novo para vocês.